Vamos estar resolvendo essa questão aqui de funções reais. Seja f uma função de R em R, uma função monótona injetiva. Prove que o acréscimo f de x mais h menos o f de x é igual a φ de h, depender apenas de h, mas não de x. Então, f é uma função afim, né? Primeiro a gente vai considerar aqui, para a gente saber a monotonicidade da função φ, né? Então a gente vai considerar inicialmente como se f fosse uma função crescente, tá? Então vou colocar aqui, seja f uma função crescente. Isso quer dizer que se f é uma função crescente, né? Ou seja, quer dizer que existem x1 e x2 pertencentes ao domínio, né? Tal que, vou botar aqui, se x1 for menor que x2, isso implica que o f de x1 tem que ser menor que o f de x2 para a função ser crescente, né? Logo, a primeira análise que a gente vai fazer é analisar se essa função φ aqui, né, de h, ela também vai ser crescente, né? Então vamos lá, a gente vai começar adotando aqui valores para h, né? Seja h1 e h2 pertencentes ao domínio, tal que h1 é menor que h2. Estou dizendo isso, tá? Então aí a gente vai adicionar aqui em ambos os lados, né? A gente vai adicionar x em ambos os lados dessa desigualdade. Então ficaria assim: h1 mais x é menor que h2 mais x, certo? Logo, como a função f ela é uma função crescente, a gente vai ter que o f de h1 mais x é menor que o f de h2 mais x. Se eu passar esse segundo termo para o outro lado, subtraindo, né, na formalidade, somando menos f de h2 mais x em ambos os lados, a gente vai ter que o f de h1 mais x menos o f de h2 mais x, isso aqui vai ser menor que zero. Tranquilo? Então a gente vai fazer uma análise agora, né, para φ. Bora ver esse h1 e esse h2 dentro da função φ que ele me dá aqui, né? Quem é a função φ? F de x mais h menos f de x. Ou seja, vamos mostrar agora h1 e h2, né, em φ. Vamos mostrar h1 e h2 em φ. Ou seja, o φ de h1 vai ser o f de x mais h1 menos f de x. E o φ de h2 vai ser igual a o f de x mais h2 menos o f de x. Logo, como eu tenho um sistema de equações aí, eu vou fazer uma soma desse sistema de equações para a gente anular esses f de x aqui. Na verdade é uma subtração, né? Deixa eu apagar aqui. Uma subtração para poder anular. Então a gente ficaria dessa forma, que o φ de h1 menos o φ de h2, o φ de h1 menos o φ de h2 vai ser igual ao f de x1, o f de x mais h1 menos o f de x mais h2, e esses termos aqui eles vão se anular no sistema, né? Só que a gente viu ainda agora, ó, que o f de h1 x menos o f de h2 mais x é menor que zero, que é justamente esse termo aqui, certo? Então a gente pode dizer que isso aqui é menor que zero. Logo, é a mesma coisa que eu falar que φ de h1 menos o φ de h2 é menor que zero. O que a gente conclui? Que o φ de h1 é menor que o φ de h2.
E lá no início da questão a gente disse, né, que o H1 é menor que o H2. O que a gente conclui? Que φ é uma função crescente também, assim como f, né? Logo, como ele quer mostrar que φ, né, é uma função afim, que não vai depender de h, então a gente fazer algumas considerações, tá? A gente vai, já que a gente já provou aqui que φ é crescente, né? A gente vai fazer uma consideração, agora a gente vai ver quanto é que seria a função φ para o h igual a zero. Então, para h igual a zero, temos... Lembra lá que a função φ é essa, ó. φ de h é igual ao f de x mais h menos o f de x, que é a minha hipótese lá que ele me deu, tá? Para a φ de h, a gente vai ter que o φ de zero é igual ao f de x mais h, só que o x é zero, então vai ficar 0 mais h. Opa, desculpa. O h é zero, né? Então vai ficar x mais 0 menos o f de x. O que a gente conclui aqui? Que vai ficar f de x menos f de x. Ou seja, não dependeu de x. O φ de zero não dependeu de x. A gente pode até fazer uma coisa um pouco parecida com indução, né? Eu provei para h de zero, então quer dizer que eu tenho que provar também para qualquer real que essa função φ ela não vai depender de x, certo? Então a gente vai fazer aqui, né, uma segunda consideração para algum k pertencente aos reais. Vamos ver se vai funcionar, né, para algum k, porque se funcionar para qualquer k que seja, né, vai ser válido. Então, a gente vai fazer assim, já que é φ de h, a gente vai ter φ de h mais k vai ser igual a f de x mais k mais h, certo? Menos f de x. Eu tenho que provar que isso aqui vai depender somente de h e k, no caso, né? Não vai depender de x. Aqui, eu vou colocar um parênteses nesse cara bem aqui, ó, no x mais k, não tem problema nenhum, porque aqui do lado mesmo eu vou adicionar termos, né? Eu vou adicionar aqui, no caso, um mais f de x mais k, e eu vou tirar ele mesmo, f de x mais k. Porque a gente vai seguir aquele terceira afirmação do teorema fundamental da proporcionalidade, né? Que o f de x mais y é igual a f de x mais o f de y, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Ficaria que o φ de h mais k é igual. Esse cara bem aqui, esse primeiro, ele vai associar com esse, na verdade com o último aqui, né? Que é uma subtração. Então ficaria f de x mais k mais h menos, bem aqui é um k, tá? F de x mais k mais f, esse termo aqui, ó, f de x mais k menos o f de x, certo? Então ficaria que o φ de h mais k é igual a... Quem é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é o φ de h, né? Que repara, ó, que eu estou repetindo esses termos aqui e aqui. E como não vai depender, né, de x, vou botar que não vai depender de k também. Então vai ficar só o φ de h. Aqui é o φ de h mais a mesma coisa aqui, ó. F de x mais k menos f de x é o φ de k. φ de k. Beleza? Então já provou aí essa propriedade, né? Só falta a gente ir para o teorema fundamental da proporcionalidade para a gente provar que isso daí é uma função. Função afim, né? Do estilo ax mais b. Então vou colocar aqui. Pelo teorema fundamental da proporção, aquele segundo lá que a gente tem, né?
gente trabalha, temos... Aí vamos lá. No teorema diz assim, né? Que pondo A igual ao f de 1, vai existir um f de x igual a x. Esse é o teorema, mas a gente não está trabalhando aqui com f de x, né? Nosso objetivo é trabalhar com esse φ, beleza? Então a gente vai mudar aqui, a gente vai dizer que o A é igual ao φ de 1, né? E isso aqui tem que implicar que vai gerar uma função, né, f de h, tal que AH mais B. Essa é a ideia, né, de provar essa relação que vai ser uma função afim. Então vamos lá. Segundo essa nossa hipótese aqui, né, pondo A igual a φ de 1, a gente pode dizer que o φ de h é igual a AH. Bem aqui, ó. Tá seguindo essa regra bem aqui, ó. Beleza? φ de h é igual a h. E lá na nossa hipótese, ele até diz que o f de x mais h menos o f de x, isso é igual a φ. Só que quem é o φ? É a vezes h. Vamos colocar para x igual a 0, né? Para a gente poder montar uma função aqui. Então ficaria que o f de 0 mais h menos o f de 0 é igual a vezes h. F de 0 mais h é o próprio f de h. Menos do f de 0. A gente pode até passar logo esse f de 0 lá para o outro lado, para ficar assim. AH mais o f de 0. Como o f de 0 pode ser um número qualquer, vai depender da função, né? Então, vamos ter que o f de h é igual a vezes h mais b. Provamos que isso aqui é uma função afim que não depende de x, somente de h. Beleza? Então, seria isso.